Boa noite a todos. Eu sou o narrador. E estou aqui para ajudá-los a pegar no sono com essas histórias de terror sobre OnlyFans. Antes de começarmos, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar seu like no vídeo. Eu adoraria saber de onde você é e que horas está assistindo. Então deixe um comentário. Agora, quando estiver pronto, acomode-se, relaxe. Era apenas mais um dia na universidade quando eu a conheci. Ela era minha colega de quarto. Embora no começo eu achasse que seríamos apenas colegas de quarto, logo nos tornamos grandes amigas. Ela era uma garota cheia de energia, sempre sorrindo e pronta para uma festa. Na verdade, logo nos tornamos bastante populares e todos queriam sair conosco por causa da nossa reputação como as rainhas da festa. Lila tinha um namorado chamado Edmond, um aluno do terceiro ano que sempre organizava festas em sua enorme casa no campo, onde costumávamos ir para descontrair, dançar e beber até não aguentarmos mais. Éramos muito jovens, então não nos preocupávamos muito com o que viria a seguir. Um dia, enquanto a chuva batia forte contra as janelas do nosso quarto, decidimos ficar em casa ao invés de ir para a aula. Lila estava trancada no banheiro e eu estava deitada na cama, desperdiçando meu tempo da minha forma preferida, assistindo a vídeos aleatórios no meu celular. De repente, Lila apareceu com uma roupa bem provocante, cinta-liga, rendas e tudo. Uau! E para onde vai a senhorita vestida para matar com esse tempo? Eu perguntei brincando. Surpresa. Não seja idiota, Bela. Eu não vou a lugar nenhum. Só vou tirar umas fotos para o meu OnlyFans. Ela respondeu, rindo. Eu fiquei estupefata. Você tem um OnlyFans? Perguntei, com os olhos bem abertos. Claro. Como você acha que eu pago por toda essa maquiagem e essas roupas fabulosas? Ela disse calmamente. Bem, eu pensei que talvez seus pais ou seu namorado dessem dinheiro a ela, porque eu sabia que não era através de trabalho. Sempre soube que Lila tinha uma queda por compras. Em geral, levava um estilo de vida gastador. Embora eu nunca tivesse visto ela trabalhando, aquilo realmente me surpreendeu. Olha, não me entenda mal. Não é que eu esteja te julgando nem nada. Só não esperava por isso. Eu disse. Coincidentemente, nos dias anteriores, eu tinha visto as notícias sobre uma criadora de conteúdo naquela plataforma que tinha sido vítima de um stalker e acabou morta dentro de um container de lixo. E não pude deixar de pensar nisso naquele momento. Então, com um tom preocupado, eu falei, mas Lila, você não acha que isso pode ser perigoso para você? Tem muita gente estranha por aí. Não se preocupe, eu não mostro o meu rosto na conta. Além disso, quem se importa com o meu rosto? Ela respondeu, desdenhosa. Pelo menos ela parecia ter cuidado com a sua identidade, o que me fez me sentir um pouco aliviada. A partir daquele dia, Lila começou a levar seu novo hobby a sério, fazendo ensaios fotográficos e vídeos quase todos os dias. Ela nunca falou sobre o novo trabalho com Edmond, por falta de um termo melhor, e pediu para que eu mantivesse em segredo. Como não poderia apoiar minha melhor amiga? Alguns dias depois, decidimos ir à academia da universidade. Enquanto estávamos treinando, de repente ouvimos uma voz atrás de nós. Vocês vêm aqui com frequência. Era a senhora Codrington, a bibliotecária, que estava nos olhando. Oi, senhora Codrington. Eu respondi alegremente. Mas, em vez de olhar para mim, ela focou toda a atenção em Lila. Você tem um corpo incrível, querida. Não precisa nem treinar tanto. Ela disse. Lila sorriu, encantada, e respondeu. Obrigada, é muito elogioso. A senhora olhou de cima a baixo e perguntou. E essa tatuagem de sereia na sua cintura? É nova? Sim, você gostou. Ela brincou, e depois de uma breve risada, a senhora se afastou, fazendo um comentário que me fez levantar uma sobrancelha. Você é bonita, mas tem que ser atraente se quiser chamar atenção. Aprenda com a Lila. Eu não queria ficar ofendida, mas aquilo me fez me sentir um pouco insegura. Ah, não liga para o que ela disse. Lila falou, tentando me fazer me sentir melhor. Naquela noite, fomos a uma festa na casa de Edmond. Estava uma loucura. Todos os nossos colegas de classe estavam lá, a música estava alta, as pessoas pulavam na piscina, outras estavam deitadas no chão dançando, uma festa universitária típica. Assim que chegamos,
Lila imediatamente se jogou nos drinks. Eu tentei convencê-la a parar, mas era como falar com uma parede. Então decidi deixá-la quieta e fui dançar com alguns amigos na pista de dança. Enquanto dançava como se não houvesse amanhã, ao som de Dua Lipa, eu vi Lila dançando perto da piscina com Edmond. Naquele momento, o celular dela tocou. Como ela tinha deixado o celular comigo, decidi ver quem estava ligando e vi que era um número desconhecido. Eu gritei para Lila vir, mas ela não conseguiu me ouvir por causa do barulho. Então fui até onde ela estava e coloquei o telefone na mão dela. Quando ela viu o número, parou de dançar, pegou o telefone e saiu para conversar. Eu continuei conversando com os outros. Naquela noite, a maioria de nós decidiu passar a noite na casa de Edmond. Mas, quando acordamos, o caos nos aguardava. Quando espreguicei e ainda estava sonolenta, ouvi Edmond gritar, desesperado: "Onde diabos ela está? O que quer dizer com ninguém ter visto ela? Alguém me diga algo." Eu acordei confusa e fui até ele. "O que aconteceu, Ed? Por que você está tão nervoso?" Perguntei, intrigada com o surto dele. "Não faço ideia de onde a Lila está. Ninguém a viu desde a festa." Eu liguei para o telefone dela e só ouvi silêncio. Estava desligado. "Você viu ela?" Ele perguntou quase gritando, visivelmente desesperado. Naquele momento, eu senti um nó no meu estômago. Minha melhor amiga tinha desaparecido e ninguém sabia onde ela poderia estar. "Não, isso não pode estar acontecendo", pensei. E a preocupação começou a me tomar. Aquela foi a última noite que vi minha melhor amiga. A partir daquele dia, toda a universidade estava envolvida na busca por ela, e a polícia também entrou na investigação. Todos os amigos e colegas de classe foram questionados repetidamente, mas não havia nenhuma pista sobre o seu paradeiro. 3 dias se passaram e os pais de Lila estavam devastados, chorando sem parar e desesperados. O clima na universidade estava assustador. Todos se sentiam incomodados. Como alguém pode sumir da noite para o dia, sem deixar rastro? Lembro de ter contado à polícia sobre a ligação misteriosa que Lila recebeu e como ela foi para atender e nunca mais voltou. Também mencionei sua conta no OnlyFans. Não queria ter que fazer isso, mas foi necessário para tentar encontrar alguma pista sobre ela, algo que nos levasse a descobrir onde ela estava. Mas claro, essa revelação gerou uma montanha de rumores entre os estudantes. Alguns diziam que alguém doente na plataforma a havia sequestrado, outros achavam que ela estava se divertindo em algum lugar e logo voltaria. No entanto, eu sabia que havia algo mais sombrio por trás do seu desaparecimento. 4 dias depois, a polícia encontrou gravações das câmeras de segurança de um poste perto da casa de Edmond. Nessas gravações, Lila foi vista saindo do local e ficando um momento na calçada, olhando ao redor como se estivesse esperando alguém. Então, uma van apareceu da direita e ela se aproximou da janela do motorista, que estava aberta. Embora não tivessem visto o motorista, Lila entrou no veículo, o que significava que ela conhecia a pessoa que estava lá. Na manhã seguinte, o campus estava cheio de carros da polícia. Aconteceu que a van pertencia à senhora Codrington, a bibliotecária. Sim, a mesma senhora que sempre foi tão gentil com Lila. A polícia a prendeu imediatamente. Aparentemente, ela havia pegado Lila bem na frente da casa de Edmond, mas ela não foi mais vista depois disso. Naquela mesma tarde, os policiais fizeram uma busca na casa da senhora Codrington e fizeram uma descoberta assustadora. Havia 2 corpos no porão dela. Um era o marido dela, o Sr. Frederic Codrington, e o outro era Lila. Ambos mortos a tiros. Toda a universidade ficou em choque. Ninguém conseguia acreditar que a senhora Codrington teria feito algo assim. Mas qual seria o motivo dela? Bem, descobriu-se que o marido dela estava traindo ela com Lila havia meses. A senhora Codrington viu Lila pela primeira vez na sua conta do OnlyFans, uma noite quando ela roubou o celular do marido. Lá, ela também encontrou uma série de mensagens que eles haviam trocado e uma série de fotos e vídeos bastante comprometedoras. Alguns dela e outros de ambos. Parece que a renda da conta de Lila não era a única coisa que ela estava recebendo. O Sr. Codrington havia gasto muito dinheiro com ela, o que fez a senhora Codrington perder a cabeça e decidir fazer o que fez. Primeiro,
Ela sequestrou o marido e o levou para o porão. Uma vez lá, forçou ele a ligar para Lila para armar a armadilha. Eu vi o vídeo da confusão dela, e a senhora Codrington estava fora de controle. Ela gritava coisas como: essas garotas acham que dominam o mundo, acham que podem zombar de outras mulheres só porque são jovens e bonitas. Ela também revelou que, quando viu a tatuagem de sereia de Lila, soube imediatamente que era a garota que estava com seu marido. Ela enlouqueceu e começou a gritar que sentia um grande prazer em atirar nele até acabar a munição. O pior de tudo é que ela fez o marido olhar para as fotos que tinha tirado dele. Você não gosta disso, querido? Gostava quando eu posava para você nessas fotos, agora você gosta disso. Eu estava em choque. Minha melhor amiga, assassinada por aquela mulher maluca. A mesma mulher que pensava que se colocasse fotos na internet poderia conseguir fama e dinheiro. Às vezes, fico sozinha no meu quarto, revivendo mentalmente o momento em que Lila foi atender aquela ligação. Parte de mim deseja poder voltar no tempo e mudar tudo. Por que eu não empurrei ela mais forte? Por que não parei ela? Desde essa tragédia, a memória de Lila está sempre presente. Sua risada, sua energia e a dor que ela deixou em todos nós. Talvez eu nunca encontre respostas, mas sempre carregarei sua memória comigo. No passado, eu era aquele garoto rico, muito mimado. Meus pais sempre me davam tudo o que eu queria. Só para dar uma ideia, no meu aniversário de 18 anos, meu pai me comprou um Lamborghini. Talvez tenha sido por causa desse excesso de carinho que comecei a me tornar um pouco egoísta e a olhar de cima para os outros. Quando entrei na universidade, fiz novos amigos, e um deles era o George, meu colega de quarto, que era o típico cara engraçado, sempre pregando peças e irritando todo mundo. Um dia, enquanto estávamos relaxando em casa, George soltou: você sabia que a Albany tem uma conta no OnlyFans? Eu te garanto que vai aquecer o seu coração, se é que você me entende. Curioso sobre o que ele tinha dito, fui para casa e decidi fazer uma pesquisa na plataforma. No entanto, eu não estava planejando procurar pela Albany em si. Só estava navegando, e acabei me deixando levar pelo conteúdo. A visão de meninas dispostas a fazer qualquer coisa por dinheiro me deixou de boca aberta. Às vezes, algumas contas eram tão estranhas que até me faziam me sentir desconfortável. Lembro-me de ver uma garota fazendo um vídeo dela lambendo o sangue de seu parceiro. Eu não fazia ideia do porquê alguém faria isso, e a verdade é que ainda não entendo. Mas um dia, enquanto navegava sem destino na plataforma, me deparei com um perfil intitulado Sleeping Beauty. Fiquei imediatamente curioso, então, sem pensar muito, me inscrevi por $5. A página carregou enquanto fui até a cozinha pegar algumas batatas fritas. Quando voltei, a tela mostrava uma garota incrivelmente bonita. Ela era tão jovem que duvidei da sua idade na página, porque parecia uma adolescente, talvez com 15 ou 16 anos, mas ela era linda demais. A garota estava vestindo roupas muito sexy e posava de um jeito que parecia estar dormindo, deitada na cama com os olhos fechados. Eu gostei do estilo dela. Ela era enigmática e diferente de muitas outras que eu tinha visto. Então decidi mandar uma mensagem. Oi, Sleeping Beauty. Não há dúvida de que você é linda. Não demorou muito para ela responder. Oi, Jack. Já gostei de você. Continuamos conversando e ela elogiou meus comentários nas fotos dela. Obrigada, amor. Você gostaria de ver mais? Ela perguntou. Eu olhei para a tela, um pouco intrigado. Claro, respondi. Então ela me enviou uma foto que custava $10 para desbloquear. Paguei sem pensar e lá estava ela, uma imagem clara do seu rosto sem roupas. Uau, sua pele é perfeita, respondi. Você quer ver mais? Até onde você está disposto a ir, Jack? Ela perguntou. O que você pedir? Respondi. A verdade é que estava estranho, mas quase viciante. Eu estava conversando com ela de uma forma que parecia completamente normal para o site, então continuei me aprofundando nisso. Naquela mesma noite, gastei cerca de $100 nas fotos dela, mas havia uma constante em cada imagem. Ela sempre mantinha os olhos fechados.
Isso me fez pensar sobre como seria o olhar dela se ela decidisse abrir os olhos. No dia seguinte, não resisti à tentação de contar para o George sobre minha nova obsessão. Espera, o quê? $100 em uma noite. Você está maluco. Essa garota deve estar rindo de você agora. Quem gasta tanto com fotos nuas? Cara, ele disse, claramente cético. Mas, embora ele estivesse certo, eu não conseguia parar de pensar nela. Aquela conexão, embora virtual, me tinha preso. Todas as noites, antes de dormir, eu conversava com essa garota, explorando todas as loucuras que a plataforma oferecia. Não me importava em gastar entre $30 e $50 às vezes. Mas depois de 2 ou 3 dias, ela parou de se conectar. Procurei por ela online, mandei mensagens, mas nada. Fiquei muito frustrado e comecei a pensar que talvez tivesse assustado ela. 4 dias se passaram sem notícias dela e eu estava cada vez mais ansioso. Mas, uma noite, para minha surpresa, finalmente comecei a receber mensagens dela. Meu coração disparou, abri o aplicativo do OnlyFans e vi a mensagem dela. Onde você esteve esse tempo todo? Ela perguntou. Empolgado, respondi. Desculpa, estive um pouco ocupado. Você sentiu minha falta? Claro que senti. Senti muito sua falta. Acho que estou me apaixonando por você e preciso que me diga seu nome hoje. O que importa o nome? Ela respondeu, evasiva. Tentei continuar no jogo e disse, eu quero te conhecer pessoalmente. Me diga quando e onde e eu estarei lá. Nossa, como você está desesperado. Gosto disso em um cara. Ela riu, mas sério, não ria de mim. Eu quero olhar nos seus olhos, me mande um vídeo. Eu pedi. Isso não é possível, Jack, mas posso te mandar outras fotos que você vai gostar. Então, num piscar de olhos e sem tempo para eu responder, ela me mandou uma foto dela com um pijama azul. No entanto, algo sobre a pele dela parecia estranho. Ela estava tão pálida que isso me fez sentir desconfortável. Ela tirou a foto de cima e não parecia ela mesma. O formato do corpo dela estava um pouco distorcido, quase como se alguém tivesse tirado a foto de cima. Também notei hematomas ao redor dos tornozelos. Meu Deus, você está machucada. O que aconteceu com você? Perguntei preocupado. Ah, esses são só hematomas de uma sessão de fotos, uma edição especial. Ela respondeu com malícia. Olha, eu tenho muito dinheiro, posso te ajudar. Você não precisa continuar fazendo essas fotos, só me encontra uma vez, prometo que vai ser divertido. Mas ela rapidamente se desconectou, deixando minha mensagem sem resposta. Naquela noite, não consegui dormir pensando sobre o que tinha acontecido. Talvez eu a tenha assustado, ou talvez ela se importasse mais com o dinheiro do que em se abrir para mim. Na manhã seguinte, acordei e descobri que havia sido bloqueado da conta dela. Fiquei devastado, tão mal que parei de sair, de socializar e me isolei completamente. Um dia, navegando no Facebook, de repente a vi novamente. Mas não como eu esperava. Era um cartaz de desaparecida com a foto dela. Eu tinha certeza de que era a mesma garota do OnlyFans, mas dessa vez, seus olhos estavam abertos. O texto dizia, aos 15 anos, Casey está desaparecida há um mês. A última vez que foi vista estava usando uma camisa branca e uma saia azul, voltando da escola. Contate os pais, Gregory e Marlene Smith, se tiver alguma informação. Eu fiquei paralisado, em choque, e demorou alguns minutos para processar o que acabará de ler. Meu coração estava disparado como nunca antes, e a primeira coisa que fiz foi correr até meu pai e contar tudo a ele. Fomos imediatamente à polícia e ligamos para os pais dela, mas não antes de salvar todas as fotos que ela me enviou, até mesmo a última. Mas o verdadeiro terror veio quando percebi porque os olhos dela estavam fechados em todas as fotos. Algum monstro havia drogado ela e tirado aquelas fotos. Ficou claro que ela estava me escrevendo para conseguir dinheiro. Fiquei assustado pensando no que poderia ter acontecido com ela. A polícia rastreou o perfil dela e encontrou o cara. Um homem de 40 anos que morava em uma cabana longe da cidade. Esse cara havia perseguido Casey e a raptado quando ela estava voltando para casa. Quando os oficiais chegaram, encontraram o homem tentando esconder o crime queimando o corpo dela. Foi horrível.
Ela havia acordado durante o ataque e provavelmente tentou se defender, mas ele a atingiu na cabeça com o objeto e ela morreu instantaneamente. A pior parte foi descobrir que esse homem tentava ganhar dinheiro enviando fotos do corpo dela, e por isso a pele dela parecia tão pálida na última foto que me enviou. Eu senti uma sensação no estômago que quase me fez vomitar, e apaguei todas as fotos que tinha. O homem foi preso por sequestro e assassinato, e a justiça foi feita, mas isso não traria Casey de volta. Seus pais se mudaram da cidade depois desse episódio horrível, incapazes de suportar a dor. Desde então, decidi nunca mais me inscrever no OnlyFans, nem entrar novamente nesse mundo. Às vezes, me pergunto se a alma dela vai encontrar paz. Só sei que a vida dela não deveria ter acabado assim. Eu estava sentada no meu quarto tirando mais uma selfie com um decote que deixava pouco à imaginação e subi para o meu perfil no OnlyFans. Não podia negar que adorava ver as reações que começaram a surgir, porque, na vida real, eu era só uma garota nerd, com óculos grandes e roupas largas, que passava despercebida. Mas no mundo dos fãs, eu era uma deusa ousada e sexy, que ninguém conhecia na vida real. Tudo o que eu queria era manter isso em segredo, então nunca contei para ninguém. Fechei meu laptop com um suspiro, pois precisava começar a estudar para uma prova. Depois de algumas horas de leitura desinteressada, decidi dar mais uma olhada na minha página de fãs. Comecei a ler os comentários, quase todos de garotos me elogiando e me enchendo de palavras doces, mas havia um de um fã que dizia que queria me ver de biquíni vermelho. Então outros começaram a pedir a mesma coisa. Senti meus lábios se curvarem involuntariamente em um sorriso de satisfação. Aquela sensação de ser desejada e admirada realmente pode ser viciante. Achei interessante, pois eu tinha comprado recentemente um biquíni vermelho minúsculo online, que deixava pouco à imaginação. Então, sem pensar muito, coloquei ele e decidi procurar algumas poses provocantes no Google. Subi novas fotos e fiquei maravilhada ao ver os elogios e comentários admirativos duplicarem, assim como o engajamento com a minha página e meus fãs. Aos 21 anos, estava a um passo de me formar na faculdade e meus pais cuidavam das minhas despesas, mesmo morando em outro estado. Então minha entrada no OnlyFans foi mais por prazer do que necessidade. Mas claro que eu gostava da grana extra que aquilo me dava. Depois de atualizar minha página, lembrei que precisava ir para a cama cedo, pois tinha que acordar a tempo para a prova no dia seguinte. Então fui dormir. Na manhã seguinte, fui para a universidade como fazia todos os dias e fiz a prova. Tudo correu bem, então tenho certeza de que tirei um A. Quando terminei as atividades acadêmicas, peguei minhas coisas e fui para casa. Chegando lá, abri minha mochila e tirei os livros para estudar. Mas de repente percebi um pedaço de papel que tinha caído da minha bolsa. Peguei e vi algo escrito. Eu sei o que você faz, Sexy Lexi. Eu sei o seu pequeno segredo. Quase deixei o bilhete cair de tão chocada. Minha pele se arrepiou e o sangue sumiu do meu rosto. Sexy Lexi era meu nome de usuário no OnlyFans, o que só podia significar uma coisa. Alguém tinha descoberto o meu segredo, e isso não era bom. Fiquei tão desesperada que não sabia o que fazer. Então decidi que o melhor seria tentar dormir e pensar no dia seguinte. No meio da noite, um vento gelado entrou pela janela, e eu acordei de sobressalto. Olhei para o relógio e vi que eram 1h30 da manhã, ainda cerca de 5 horas antes de ter que me preparar para a aula. Levantei para fechar a janela e voltar a dormir, mas foi quando vi outro pedaço de papel pendurado na maçaneta. Fui até lá e peguei o bilhete, percebendo que era outro igual ao que eu tinha encontrado na minha mochila. Sexy Lexi, você até fica sexy quando dorme. Me encontre no laboratório de física às 18 horas da manhã. Fiquei paralisada. Meu coração acelerou e minhas pernas começaram a tremer. Então sentei de novo, segurando o bilhete, tão ansiosa que não conseguia pensar com clareza. Quem diabos era essa pessoa e o que ela queria de mim? Daquele momento em diante, não consegui mais dormir. No dia seguinte, fui até o local certo, cada vez mais assustada, porque, ao caminhar, percebi que não havia ninguém daquele lado do campus e tudo estava muito escuro. De repente, ouvi uma voz.
Oi, Lexi. Me virei imediatamente e meu coração afundou. Era o Brand, um garoto da minha turma. Ele sorriu para mim. Ao perceber a expressão no meu rosto, esse sorriso se alargou de orelha a orelha. Quem diria que tinha uma mulher tão bonita por baixo daquela pilha de roupas simples? Disse ele, se aproximando lentamente. Eu congelei. Não sabia como reagir. Só pedi para ele me deixar em paz. Mas ele riu. Com um único passo, ficou na minha frente, me agarrou pela cintura e me pressionou contra o corpo dele. Se você gritar, todo mundo vai saber o seu sujo segredinho. Ele me avisou, e isso me aterrorizou. Balancei a cabeça e pedi para ele não contar para ninguém. Eu podia sentir a respiração dele no meu pescoço enquanto ele pressionava o corpo ainda mais contra o meu. Senti tanto nojo que o empurrei, e ele caiu no chão. Nunca faça isso de novo. Gritei para ele e corri para o meu quarto. Mas, enquanto eu saía, ele gritou que eu me arrependeria. Aquela noite eu não postei nada na minha página do OnlyFans. Não estava com vontade e estava chateada, mas mesmo assim não consegui evitar de dar uma olhada nos comentários dos meus seguidores, tentando me animar. Meu coração disparou quando vi um novo comentário. Sexy Lexi vai na minha faculdade. Um calafrio percorreu meu corpo. Era o Brand. Imediatamente mandei uma mensagem direta perguntando o que diabos estava acontecendo, mas a resposta dele foi clara e direta. Eu quero que você passe uma noite comigo e para isso você tem que ser a Sexy Lexi, não a chata Alexis. Olhei para a mensagem dele, sentindo um nó no estômago, pensando em como seria difícil sair dessa situação. O que eu faria agora? Estava no meu quarto, decidindo que talvez o melhor fosse deixar o Brand fazer o que quisesse. Afinal, eu não aguentava mais ameaças. O pensamento dele contando para todo mundo o meu segredo me fez virar o estômago, mas preferia isso a deixar aquele bandido tocar em mim. Então, mandei uma mensagem dizendo que ele podia fazer o que quisesse com o que sabia. Para minha surpresa, ele não respondeu. Senti um alívio pensando que tudo tinha acabado. Tentei relaxar e fui dormir com um sorriso no rosto, me sentindo um pouco mais livre. É incrível como os segredos podem, às vezes, pesar tanto. No entanto, o vento soprando pela janela me acordou com um susto. E mais uma vez. Desta vez, não me dei ao trabalho de olhar a hora, porque de repente senti uma presença no meu quarto. Antes que eu pudesse gritar, alguém se jogou em cima de mim, cobrindo minha boca com uma mão de luva. Não conseguia ver nada na escuridão, e amaldiçoei minha decisão de dormir com as luzes apagadas. Não tão corajosa agora, né, Lexi? Meu sangue gelou naquele instante. Eu reconheci aquela voz. Era o Brand. Sem me dar tempo de fazer nada, ele me empurrou para a cama, segurando meus pulsos com uma mão e levantando-os acima da minha cabeça. Se você gritar, eu vou cortar sua garganta, ele disse, mostrando a faca que estava na mão. Eu gostaria de poder dizer que consegui me defender ou que alguém chegou na última hora e impediu o que aconteceu a seguir, mas não foi o caso. O Brand me abusou, e eu nunca havia sido tão aterrorizada e humilhada na minha vida. Mas, quando finalmente pensei que o pesadelo tinha acabado, o Brand me obrigou a vestir o que eu usava nas fotos do site e tirou várias fotos com o celular dele. Eu só quero que você me mande algumas fotos pessoais, e se você fizer isso, eu vou deixar você seguir sua vida, ele disse. E te prometo que ninguém vai saber do seu pequeno segredo ou do que aconteceu hoje. Assim que o Brand saiu, eu fiz duas coisas. Fechei minha página e chamei a polícia. Algumas horas depois, ele foi preso. E sim, inevitavelmente, meus segredos vieram à tona. A parte mais difícil foi para os meus pais. Eles ficaram muito desapontados, especialmente porque eram bastante religiosos e de jeito nenhum aprovavam o que eu estava fazendo. A verdade é que foi difícil, mas pelo menos eu consegui justiça. Esse foi o episódio mais aterrorizante e traumático da minha vida. Embora já tenha se passado algum tempo, ainda estou lidando com as consequências. Oi, meu nome é Ela, e completei 21 anos no mês passado. Quando alcancei a maioridade, decidi sair de casa e começar a faculdade. Sempre acreditei que poderia conquistar o mundo,
mas a verdade é que ser adulta é muito mais complicado do que parece, especialmente quando se trata de pagar aluguel e mensalidade da faculdade. Por isso, acabei aceitando um emprego no McDonald's como garçonete, mas não durou muito, porque eu precisava de tempo para estudar. Frequentemente, me via usando minhas economias para dar conta das contas, e a cada dia que passava, essas economias iam diminuindo. Era urgente que eu encontrasse outro trabalho, mas sabia que um emprego extra tiraria tempo dos meus estudos, e eu não podia correr o risco de trancar a faculdade. Um dia, um seguidor no Instagram me perguntou se eu vendia conteúdo, e eu disse que não. Ele, muito educadamente, sugeriu que eu começasse a vender porque me achava atraente. Agradeci o elogio, mas deixei claro que isso não era algo que eu procurava. Sempre fui um pouco tímida e não gostava de mostrar muito do meu corpo. Não estava nos meus planos. No entanto, a curiosidade falou mais alto e perguntei como funcionava esse negócio de vender conteúdo. Ele explicou tudo e ainda disse que seria meu primeiro cliente se eu decidisse abrir uma conta. A situação me parecia um pouco suspeita, especialmente porque eu não confiava totalmente nesse cara. O perfil dele não tinha nenhuma postagem. Na verdade, ele usava uma foto de um desenho que eu costumava ver com meu irmão quando éramos pequenos. Decidi consultar alguns amigos que tinham contas em plataformas semelhantes, e eles me disseram que seria uma excelente ideia. A verdade é que eu tinha um bom número de seguidores masculinos, que me seguiam desde que deixei meu perfil no Tinder. Então talvez não fosse tão loucura assim. Depois de fazer algumas ligações e passar por uma longa sessão de fotos em casa com algumas amigas, voltei a olhar meu perfil no Instagram. Me senti corajosa, como se estivesse pronta para fazer coisas que nunca teria ousado mostrar a ninguém na minha vida. Então, no final da noite, decidi criar minha conta no OnlyFans e anunciar nos meus stories. Para minha surpresa, na manhã seguinte, quando olhei no computador, encontrei pelo menos 25 mensagens de pessoas interessadas em comprar minhas fotos. Entre essas mensagens, vi uma do cara que tinha me incentivado a abrir minha conta. Ao ler a mensagem dele, percebi que ele estava não só feliz, mas queria mais. Ele me pediu vídeos sem roupa. Eu já tinha gravado alguns vídeos assim antes, então pensei que poderia enviar um que já tinha feito, esperando que ele pensasse que eu estava gravando naquele momento. Depois de alguns minutos de hesitação, mandei o vídeo, e para minha surpresa, ele aceitou. Fez o pagamento imediatamente e respondeu elogiando o meu conteúdo. As mensagens começaram a chegar uma após a outra. Embora fosse estranho, algo sobre esse cara me intrigava. Ele tinha gostos parecidos com os meus, ríamos de muitas coisas, assistíamos aos mesmos filmes e tínhamos várias coisas em comum. Conversávamos e flertávamos com facilidade, e devo admitir que isso me divertia. Com o passar dos dias, embora outros clientes também começassem a flertar comigo, eu sempre lembrava que meu relacionamento com eles era estritamente profissional. A maioria entendia isso, mas sempre havia alguém que ficava irritado. Nessas situações, graças ao site, eu podia bloqueá-lo sem problemas. Agora, além de conseguir me concentrar nos meus estudos, também encontrei tempo para fazer coisas que realmente gostava. A nova fonte de renda me deu liberdade para organizar meus gastos e, quem sabe, até economizar um pouco. Era como se o que tinha começado como uma maneira de sobreviver tivesse se tornado algo divertido e libertador. Mas, com o tempo, isso também começou a se transformar em uma espécie de jogo. No entanto, eu tinha que ter cuidado. Nunca parei de me lembrar de que tudo aquilo era um passo além do que eu deveria e que precisava manter tudo sob controle. Embora eu estivesse indo bem e me sentindo mais empoderada, sempre tive em mente a ideia de que não podia deixar isso sair do controle. A vida universitária e essa nova fase estavam começando a se entrelaçar, e eu sentia que a cada dia que passava, poderia acontecer uma nova virada inesperada, algo que eu definitivamente não tinha antecipado quando decidi sair de casa. Um dia, decidi fazer uma viagem para visitar meus pais e meu irmão. A verdade é que eu não os via há anos, então estava empolgada, mas também precisei inventar uma história sobre meu trabalho. Falei que tinha sido liberada do McDonald's. O dia passou muito rápido, foi divertido, mas quando a tarde chegou, percebi que meu irmão de 16 anos não estava em casa.
Meu plano era surpreendê-lo, então decidi esperar por ele no quarto dele. Quando entrei, vi que o quarto estava do jeito que eu tinha deixado, uma bagunça completa. Aproveitei o momento para me distrair e fui até o computador dele. Olhei ao redor e notei que ele tinha um navegador aberto, e não pude deixar de sentir curiosidade sobre o que ele estava vendo. Quando abri, fiquei completamente chocada. Não conseguia acreditar no que estava vendo. Fotos e vídeos meus completamente nua, ali, na tela, com o coração disparado. Procurei por outra aba que ele tinha aberto e descobri que era o cara com quem eu vinha conversando, o mesmo que tinha me convencido a abrir conta no OnlyFans e com quem eu vinha flertando todo esse tempo. De repente, fiquei perplexa. Meu irmão sabia coisas sobre mim que ele não deveria saber, mas tudo estava em suas mãos. Era como se ele não me conhecesse de verdade e eu me senti totalmente desorientada. Me senti tonta e acabei vomitando. Olhei para o chão e vi que estava cercada por guardanapos usados. De repente, a situação ficou clara. Me senti doente e completamente enojada. Estava no meio da minha indignação quando ouvi alguém entrar e chamar meu nome. Era ele, meu irmão. Elsa, não fique brava, não é o que parece. Um amigo me mostrou essas coisas, eu não sabia que era você. Ele disse nervoso, mas o tom de voz dele estava suave, e isso me deixou ainda mais furiosa. Eu o conhecia bem e tinha certeza de que ele estava mentindo. Sem pensar, me aproximei dele e dei um tapa nele. Então meu irmão começou a chorar e não fez nada para se defender. Mas, de repente, ele mudou de atitude. Ele me empurrou contra a cama, virando uma pessoa diferente. O rosto dele se encheu de raiva e ele começou a me ameaçar. Se você contar, vou contar para todo mundo sobre sua conta. Vou mandar as fotos para todos que eu conheço também, ele disse. Não conseguia acreditar no que estava ouvindo. A raiva tomou conta de mim, e eu falei que ia contar tudo para nossos pais. Eu não me importava se descobrissem sobre a minha página. O que ele tinha feito era inaceitável. Meu irmãozinho tinha cruzado uma linha da qual não havia retorno. No entanto, minha reação só pareceu intensificar a raiva dele. Enquanto discutíamos, o rosto dele, cheio de raiva, começou a desmoronar diante de mim. Ele estava com medo de que o que tivesse feito fosse vir à tona, e de repente ele começou a chorar novamente, se sentindo encurralado. Mas, enquanto lamentava, fez algo que eu nunca imaginaria que ele faria. Ele foi até a janela, a abriu, sem dizer uma palavra, pulou de cabeça para o chão. Corri até a janela gritando para tentar impedir, mas foi tarde demais. Eu não conseguia acreditar no que tinha visto. Meus pais saíram correndo de casa, aterrorizados ao verem o filho caído no chão, com a cabeça aberta. A cena foi devastadora, e eu fiquei paralisada, chorando, cheia de confusão. A polícia chegou e, por um tempo, parecia suspeitar de mim, mas ao verem que não havia sinais de luta, determinaram que se tratava de um suicídio. Depois do que aconteceu, decidi contar toda a verdade para meus pais, mas, sinceramente, não tinha forças para mentir mais. Eles me expulsaram de casa, dizendo que nunca mais queriam me ver. Essa foi a última vez que os ouvi. A partir de então, continuei com minha conta no OnlyFans, mas perdi toda a motivação para interagir com os clientes. O que tinha começado como uma forma de sobreviver havia se transformado em um pesadelo. A culpa e a angústia me consumiam. Embora ainda estivesse ganhando algum dinheiro, percebi que não valia o preço que eu tinha que pagar. Esses momentos ficariam comigo para sempre, me lembrando de como a vida pode ser frágil e como um único momento pode mudar tudo. Pare, Enya, eu gritei, enquanto ela me arrastava em direção ao banheiro. Enya parou com um suspiro de frustração. Aquele dia começou como qualquer outro. Enya era minha irmã gêmea, e embora fossemos iguais em todos os aspectos, nossas personalidades eram bem diferentes. Ela era aventureira, sempre pronta para se jogar em algo novo, enquanto eu era mais cautelosa e prudente. Enquanto minha irmã gêmea se dedicava à moda, eu estava imersa nos estudos de psicologia. Apesar de nossas especialidades diferentes, não havia como nos confundirem. Mas isso nunca nos impediu de fazer loucuras juntas.
A última ideia dela foi a troca de gêmeas, uma experiência que tinha sido um desastre na terceira série. A ideia era simples: por uma semana, eu viveria como ela e ela como eu. Depois de muitas horas de estilo e maquiagem, acabei sendo convencida. Quando ela me fez ficar pronta, a verdade é que eu estava quase irreconhecível. Olhando para o espelho, até ela estava satisfeita com a criação, dizendo que eu estava incrível. Eu não sabia se ria ou ficava com medo, porque as roupas que eu estava usando eram bem curtas e me faziam sentir desconfortável. Mas, como sempre, não consegui resistir. A princípio, pensei que fosse só por aquela semana. Quando finalmente toquei no assunto, percebi que, além de me vestir como ela, eu teria que frequentar as aulas dela e ela as minhas. Isso era a parte fácil. O mais difícil seria lidar com todos os amigos dela, já que eles eram extrovertidos, enquanto os meus eram apenas ratos de biblioteca. Esse mix de personalidades poderia ser explosivo. Quando saí do prédio, percebi um cara com uma blusa preta e óculos escuros parado na entrada. Pareceu estranho vê-lo lá tão cedo. Ele provavelmente estava esperando um amigo ou algo assim, então decidi não pensar muito sobre isso. Mas tê-lo me seguindo parecia estranho também, porque ela sempre odiava se levantar cedo. No entanto, naquele dia, ela havia decidido sair mais cedo. Talvez quisesse impressionar alguém. Suspirei, pensando que aquele seria mais um daqueles dias de piada por causa da minha irmã. Caminhei até a universidade. Enquanto tentava me concentrar, percebi que o cara de antes estava se aproximando. Que estranho. Agora ele estava no celular e parecia também ser estudante de moda. Não o reconheci, porque não conhecia todos os colegas da minha irmã, mas não importava. Continuei caminhando até chegar à sala de aula. De repente, ele estava sentado bem ao meu lado. Congelei. Ali estava eu, tentando fingir ser minha irmã, enquanto aquele cara parecia especialmente interessado em mim. A sala estava cheia de risadas e sussurros, mas, por alguma razão, eu me sentia deslocada. Tentei ignorá-lo, achando que seria um dia entediante. Então, o professor começou a falar sobre novas tendências, mas minha mente se perdia entre o que aconteceria se Enya estivesse nas minhas aulas e como aquele garoto parecia estudar cada movimento meu. Toda vez que virava a cabeça, o encontrava me observando. Meu coração batia mais rápido e comecei a me perguntar se eu realmente tinha feito a coisa certa ao trocar de vidas por uma semana. A ideia era divertida, mas a realidade estava estranha. E se eu acabasse me metendo em encrenca, como na terceira série? Lembrei do que aconteceu naquela vez e a ansiedade me invadiu. Mas estávamos lá e a aventura estava apenas começando, então não podia deixar o medo me parar. Eu tinha que aproveitar aquela loucura e descobrir como seria realmente a vida da minha irmã, mesmo que isso significasse estar ao lado daquele garoto misterioso. Enquanto tentava acompanhar a aula, não pude deixar de me perguntar o que mais eu tinha me metido. Não acreditava. Ele também era um estudante da classe. Colocou a bolsa em uma cadeira e me cumprimentou. Oi, ele disse, e eu fiquei um pouco surpresa. Então respondi antes de me concentrar de novo nos meus livros de psicologia e moda. Então, o garoto perguntou sobre o meu curso e percebi que havia esquecido os livros de Enya e que aquela era a aula dela. Sim, sou apenas fã de psicologia, respondi, tentando parecer relaxada. Ele parecia ainda mais confuso. Você é modelo daquela página da internet. Eu sei quem é, mas parece que está só brincando. Ele disse sarcasticamente. Que página? Eu perguntei, completamente perdida. Adoro que ela seja tão ligada em moda, ele disse. E então soltou algo que fez meu sangue gelar. Sabe, já vi suas fotos, e prometo que vou fazer sua vida um inferno se me ignorar. Ele disse, antes de pegar sua bolsa e sair. Fiquei lá, boquiaberta, tentando processar o que acabará de acontecer. Eu só queria perguntar à minha irmã sobre aquilo, porque, no final das contas, era ela quem conhecia aquele cara. As aulas continuaram normalmente, mas a interação com ele foi algo que não saia da minha cabeça. Toda vez que tentava me concentrar, o que ele tinha dito ficava ecoando na minha mente. Estava quase saindo da aula quando, de repente, senti uma mão firme segurando a gola da minha camiseta. Me endireitei e olhei para trás.
Não acreditei. Era ele, o garoto misterioso com o moletom preto, o olhar frio e os óculos escuros. Ele tinha uma pegada firme no meu braço e eu estava paralisada. Gritei por ajuda, mas a risada zombeteira dele só me fez me sentir ainda mais vulnerável. Finalmente, ele me soltou e saiu, me deixando tremendo de confusão. Depois de um longo dia, voltei para o nosso quarto e vi minha irmã encolhida na cama, com os olhos cheios de lágrimas. Quando percebeu que eu estava entrando, ela se sentou e rapidamente enxugou o rosto, mas estava claro que ela tinha chorado. Como foi hoje? Ela me perguntou, tentando esconder a tristeza atrás de um sorriso que não combinava com ela. Por que você está chorando? Eu perguntei. Naquele momento, as lágrimas voltaram a cair. Minha irmã começou a me contar que havia aberto uma conta em um site adulto por pressão dos amigos. Desde então, vinha recebendo ameaças. Quando percebi que o garoto que me ameaçou estava atrás dela, a raiva começou a crescer dentro de mim. Qual garoto está te ameaçando? Perguntei. E sabia que não podia ficar de braços cruzados. Depois de conversar com ela por um bom tempo, finalmente a convenci a fazer uma denúncia contra aquele garoto. O que ele estava fazendo era assédio e ele poderia ser preso por isso. Minha irmã hesitou, mas depois entendeu que era o certo a fazer. No entanto, a denúncia nunca foi feita. Poucos minutos depois, ela recebeu uma ligação de uma colega. Você viu o que aconteceu? Ela perguntou, alarmada. Não, o que foi? Minha irmã perguntou, assustada. Um garoto acabou de ser assassinado no campus, ela disse. Nós duas congelamos, mas depois soubemos que a vítima era o próprio cara que estava perseguindo minha irmã. Alguém havia cortado sua garganta com uma faca no pátio. Nunca descobrimos quem fez isso ou por quê, mas eu estaria mentindo se dissesse que isso não me trouxe algum alívio. Aquele degenerado estava morto, e minha irmã finalmente estava livre de suas ameaças. Meu nome é Laura e eu tenho 23 anos. Há alguns anos, decidi me tornar criadora de conteúdo na plataforma OnlyFans. Sabe, aquela com conteúdo adulto exclusivo. E hoje, eu quero contar sobre uma experiência terrível que tive há um tempo atrás. Isso aconteceu em 2023. Naquele momento, eu estava com problemas financeiros e uma amiga que já fazia parte da plataforma me apresentou como uma forma alternativa de ganhar dinheiro extra. No começo, eu não sabia bem o que era aquilo, mas ela me explicou e parecia não ser complicado. Era só uma questão de deixar um pouco a modéstia de lado, e só. Então, naquela mesma tarde, me inscrevi e comecei a postar fotos provocantes para os meus assinantes. Às vezes, eu postava uns vídeos também, e logo percebi que os ganhos estavam sendo bastante bons. Mas, como sempre, eu queria um pouco mais. Depois de um tempo, decidi começar a conhecer mais os meus fãs. Aqueles que me apoiavam mais estavam dispostos a gastar mais. Podiam pagar para passar uma noite comigo. No entanto, eu sabia que esses encontros poderiam ser arriscados, então entrei em contato com o meu amigo Marcos, um cara forte, com experiência em artes marciais. Tínhamos um acordo. Toda vez que eu fosse em um encontro com um fã, ele ficava sabendo o endereço e a hora. E se não tivesse notícias minhas em algumas horas, ele viria me procurar. Em troca, eu dava 20% do que eu ganhasse naquela noite. Esse amigo era basicamente a minha segurança pessoal, algo necessário nesse ambiente em que eu me encontrava. E por um tempo, tudo funcionou perfeitamente bem. Até que uma noite eu recebi um convite de um fã em particular. Eu estava conversando com um cara chamado Pablo. No começo, ele não parecia muito sociável. Preferia que eu enviasse fotos mais sensuais, em vez de conversar. Fiquei um pouco cética, então ignorei as mensagens dele. Mas depois ele me mandou um texto se gabando da sua conta bancária. Eu posso te pagar mais do que você imagina, mais do que qualquer outra pessoa pagaria. O valor que ele mostrou era impressionante, e aquilo me deixou intrigada. Então, decidi aceitar a oferta dele. Imediatamente, escrevi para o Marcos com o endereço e a hora. No entanto, ele me disse que estava doente, mas que tinha um amigo chamado Javier, que poderia me ajudar.
Ele conheceu o Javier em uma aula de boxe e me garantiu que ele era confiável. Então me passou o número dele. No dia seguinte, recebi uma mensagem de Javier com os detalhes e combinamos o horário. Antes de sair para encontrá-lo, peguei um táxi e fui até a casa que Pablo me indicou. Quando cheguei, fiquei surpresa ao ver que era uma casa bem normal, não muito luxuosa, como eu tinha imaginado, considerando o que ele havia dito sobre o seu dinheiro. Com um pouco de hesitação, bati na porta e ela se abriu com um rangido. Logo apareceu um jovem bonito, bem vestido, com um grande sorriso e olhos brilhantes. Ele me deu um abraço e disse: "Oi, você deve ser a Laura. O Pablo está te esperando no quarto." Nesse momento, percebi que o cara à minha frente não era Pablo. Que pena, eu pensei. Estava um pouco desapontada. Então, perguntei: "Você pode me levar ao quarto?" O cara, educadamente, me conduziu até o segundo andar e quando ele abriu a porta, eu fiquei muito surpresa. Encontrei um homem velho, de cerca de 70 anos, esperando lá dentro. A situação foi totalmente inesperada e me deixou com um gosto amargo na boca. Foi um desastre total. Eu olhei para o velho na cama, com seus cabelos brancos e rugas que o faziam parecer quase um fantasma. E quando ele me viu, os olhos dele pareceram brilhar, uma mistura de desejo e loucura. "Olá, eu sou o Pablo, seu maior fã," ele me disse, sorrindo de uma maneira perturbadora, enquanto uma gota de saliva escorria pela boca. Naquele instante, eu soube que não queria nada com ele. Não importava o quanto ele me oferecesse. "Desculpe, Pablo, acho que isso foi o erro." Virei-me e tentei sair correndo, mas o jovem que me trouxe até ali me empurrou e bateu a porta. Eu entrei em pânico e tentei abrir, mas estava trancada. Consegui gritar e bater na porta por socorro, mas Pablo me interrompeu. "Não tem ninguém para te ajudar, ninguém vai ouvir seus gritos. Querida, se você tentar resistir, meu filho vai vir e fazer coisas terríveis, coisas que, acredite, você vai querer evitar." Naquele momento, eu soube que o garoto que me trouxe ali era filho dele. Que tipo de família era essa? Desesperada, parei de lutar com a porta, percebendo que não tinha outra escolha senão aguentar a situação. Pablo parecia perceber a minha raiva e começou a rir, dizendo que queria que tudo fosse divertido. Eu nunca me senti tão impotente na minha vida, mas sabia que resistir só poderia piorar as coisas. Eu estava à mercê daqueles dois caras, e ser difícil só poderia levar a algo ainda pior. No final, fui forçada a começar a me despir. Eu só queria que isso acabasse rápido para poder ir embora. "Isso, minha garota," ele disse, rindo, enquanto eu me sentia mais e mais presa e humilhada. Tentei procurar meu celular nos meus bolsos, mas logo percebi que o filho de Pablo o havia pegado enquanto me abraçava. A frustração tomou conta de mim e eu só pude esperar que o Javier, o amigo do Marcos, percebesse que algo estava errado e viesse me salvar. Enquanto isso, decidi ganhar tempo. Então comecei a dançar enquanto me despia e garanti que passasse um bom tempo fazendo isso. No começo, Pablo estava encantado, mas logo começou a ficar impaciente. No entanto, quando eu disse que tudo isso fazia parte da preliminar, ele pareceu se acalmar. Então, tentei brincar com ele, correndo pela sala, dizendo para ele tentar me pegar. Eu me escondi debaixo da cama, rindo, para fazê-lo acreditar que era um jogo. Eu queria que ele pensasse que eu estava gostando disso, mas na verdade só estava tentando atrasá-lo por alguns minutos. Alguns minutos se passaram e parecia que ele estava ficando cansado. Então finalmente disse que precisava usar o banheiro. "Não aguento mais," ele disse, agarrando meus pulsos. Eu tentei me libertar, mas o velho era mais forte do que parecia, e depois de uma luta que pareceu eterna, consegui me soltar do seu aperto. Eu o bati, e ele gritou por socorro. Nesse momento, seu filho irrompeu na sala, me pegou e começou a me bater. Na confusão, meu celular caiu do bolso do filho de Pablo e bateu no chão. Sem pensar, estiquei a mão, peguei o celular e consegui discar o número de Javier. Foi então que o jovem me deu um soco no rosto, arrancando o celular das minhas mãos. Quase imediatamente, ouvi o toque de outro celular. Olhei e vi que ele também tinha um. Nesse momento, a verdade me atingiu como um trem.
Percebi que o garoto com quem eu estava lutando não era outro senão o próprio Javier. Ao perceber que eu tinha descoberto, Javier jogou meu celular contra a parede e começou a rir, enquanto me segurava com suas mãos grandes, apertando meu pescoço. Naquele instante, tudo ficou escuro. Eu não sabia como ia sair daquele inferno, mas percebi duas coisas. Uma, que havia uma janela enorme na sala, e a outra, que um dos meus saltos estava caído ao meu lado. Em um ato completamente desesperado, peguei o sapato, com toda a força que me restava, o atirei no olho de Javier. Ele deu um grito horrível e me empurrou. Então, vi sangue saindo do seu olho. Sem pensar muito, aproveitei a oportunidade e corri em direção à janela. Pulei sem pensar duas vezes, quebrando o vidro que rasgou minha pele no caminho. Mas eu não me importei. Tudo o que eu queria era sair daquele inferno. Caí no gramado, com dor, toda rasgada, mas feliz por ter escapado daquele pesadelo. A primeira coisa que fiz foi ir para a casa de uma amiga, que era a mais próxima daquele lugar. Mal consegui falar sobre o que aconteceu, mas contei tudo para ela, e decidimos chamar a polícia e dar todos os detalhes que conseguimos. No começo, hesitei em chamar o Marcos, porque depois do que eu passei, tinha medo de que ele fosse parte do mesmo plano, mas finalmente fiz a ligação e contei a ele o que havia acontecido com Javier. Marcos ficou tão chocado quanto eu e prometeu me ajudar na investigação, oferecendo todas as informações que tinha sobre ele para as autoridades. Pouco tempo depois, a polícia prendeu Javier e Pablo, e você não pode imaginar o quanto fiquei aliviado ao saber que aqueles monstros estariam atrás das grades. Mesmo assim, o que eu vivi deixou uma marca em mim que jamais vou esquecer. Desde aquele dia, decidi parar de usar o OnlyFans. Eu costumava gostar de criar conteúdo na plataforma, mas agora só me traz lembranças de um pesadelo que eu nunca quero reviver. Embora eu tenha tentado seguir em frente, os pesadelos muitas vezes retornam, me lembrando do terror que vivi.